Você já sentiu que poderia ir muito mais longe, mas algo invisível te impede? Não é falta de talento, nem de esforço. É que não basta apenas trabalhar duro, você precisa de uma mentalidade moldada para a grandeza. Hoje, você vai descobrir as lições que separam aqueles que apenas sonham daqueles que conquistam. Não se trata de competir com os outros, mas de superar a si mesmo de uma forma tão contundente que, inevitavelmente, você acabará deixando todos para trás. Porque ser imparável não é um acidente, é o resultado de pequenas decisões estratégicas que te transformam em alguém que ninguém consegue igualar. Prepare-se, porque depois de ouvir isso, você não será mais o mesmo. Antes de começarmos, quero que tire um momento e escreva nos comentários: minha transformação começa agora com o estoicismo. Faça isso como um compromisso com você mesmo, um primeiro passo rumo à sua melhor versão. Vamos juntos nessa jornada. Número 1. Extrair lições dos erros alheios. Na vida, todos cometemos erros. Mas o que muitos não sabem é que, ao observar os erros dos outros, podemos aprender muito sem precisar passar pelo mesmo processo doloroso. Essa é uma das formas mais poderosas de crescer como pessoa e de evitar cair em armadilhas que outros já tiveram que enfrentar. No entanto, para que isso funcione, é necessário adotar uma mentalidade aberta e objetiva, sem cair no julgamento ou na crítica. A chave está na reflexão. Quando observamos que alguém comete um erro, seja no trabalho, em um relacionamento ou em qualquer outro aspecto da vida, podemos analisar a situação sem nos apressarmos a julgar. Esse exercício de observação ativa nos permite aprender com os tropeços alheios, sem precisar sofrer as consequências diretas. A verdadeira habilidade aqui está na capacidade de se distanciar o suficiente para ver a situação de uma perspectiva externa, refletindo sobre o que aconteceu e buscando as lições que essa experiência pode nos oferecer. A ciência apoia essa ideia. A aprendizagem observacional, também conhecida como aprendizagem vicária, provou ser uma ferramenta poderosa para fortalecer a empatia e melhorar a tomada de decisões. Estudos mostram que, ao observarmos os erros dos outros e refletirmos sobre eles, conseguimos evitar cometer os mesmos erros, o que melhora nossa capacidade de antecipação e decisão. Além disso, esse tipo de aprendizagem permite reduzir a impulsividade, já que não estamos tomando decisões baseadas apenas em emoções ou na necessidade de agir imediatamente, mas aprendendo com os efeitos das ações alheias. É importante ressaltar que, para que esse processo de aprendizagem funcione, devemos manter uma atitude objetiva e sem julgamento. Isso significa que não devemos ver os erros dos outros como uma oportunidade para nos sentirmos superiores ou para alimentar nosso ego. Em vez disso, devemos vê-los como lições valiosas que nos ajudarão a evitar problemas futuros. Essa abordagem também nos permite manter relações mais saudáveis, já que não estamos constantemente criticando ou corrigindo os que nos cercam, mas sim aprendendo com eles em silêncio. Um exercício prático que você pode realizar para aprimorar esse tipo de aprendizagem é observar ativamente situações em que outras pessoas cometem erros, seja no ambiente de trabalho, pessoal ou social. Em vez de julgar ou tentar corrigir a pessoa imediatamente, tire um momento para refletir sobre o que aconteceu. Pense no que a pessoa poderia ter feito de maneira diferente, em que ponto ela se desviou do caminho e, principalmente, no que você pode aprender com essa experiência. Essa reflexão não apenas ajudará você a evitar cometer os mesmos erros, mas também proporcionará uma compreensão mais profunda sobre como as pessoas pensam e agem. O resultado esperado dessa abordagem é significativo. Ao praticar a aprendizagem observacional, você não apenas aumenta sua capacidade de evitar erros, como também se torna uma pessoa mais empática. Você passa a compreender melhor os desafios enfrentados pelos outros, o que lhe permite tomar decisões mais sábias e ter maior controle sobre sua própria vida. Além disso, ao aprender com os erros dos outros sem julgá-los, você evita conflitos desnecessários e, o mais importante, alimenta seu crescimento pessoal de uma forma silenciosa, porém poderosa.
Em vez de ver os erros dos outros como algo que o faz se sentir superior ou mais inteligente, comece a enxergá-los como lições que ajudam você a evoluir. Essa mentalidade permitirá que você cresça continuamente, sem precisar passar por cada uma das dificuldades que outros enfrentam. À medida que continuar observando e refletindo sobre os erros alheios, você perceberá como sua capacidade de tomar decisões acertadas e sua empatia pelos outros aumentam exponencialmente. Dessa forma, os erros dos outros deixam de ser motivo de crítica e se tornam uma ferramenta valiosa para sua própria evolução pessoal. Número 2. Ser estratégico, não reativo. No nosso dia a dia, muitas vezes nos deparamos com situações que geram uma reação emocional imediata. Podem ser comentários que nos incomodam, situações inesperadas ou decisões que precisamos tomar rapidamente. No entanto, o que realmente faz a diferença entre o sucesso e o fracasso nesses momentos é a capacidade de ser estratégico e não reativo. Em vez de deixar que nossas emoções ditem nossas ações, devemos aprender a controlá-las e agir de maneira mais consciente e planejada. A capacidade de controlar nossas reações emocionais é uma habilidade poderosa que não apenas nos permite manter a calma em momentos de tensão, mas também otimiza nossa capacidade de tomar decisões. Muitas vezes, decisões impulsivas nos levam a resultados que não são os melhores a longo prazo. O controle das emoções, por outro lado, nos permite responder de forma mais eficaz às situações, avaliando as opções e agindo de maneira que nos aproxime de nossos objetivos. A ciência apoia essa ideia. Pesquisas sobre regulação emocional mostram que aqueles que conseguem controlar suas emoções e agir estrategicamente têm maior probabilidade de tomar decisões eficazes e bem-sucedidas. A regulação emocional não se trata apenas de lidar com nossas respostas a situações estressantes, mas também de treinar nossa mente para pensar antes de agir. Essa capacidade de dar um passo atrás, respirar e avaliar a situação nos dá o controle sobre nossas reações, evitando que o impulso momentâneo nos arraste para decisões das quais depois nos arrependeremos. Um exercício prático que você pode adotar para fortalecer essa habilidade é simples, mas muito eficaz. Quando se deparar com uma situação emocionalmente carregada, tire um momento de pausa antes de reagir. Pode ser apenas alguns segundos, mas o suficiente para conter o impulso de reagir automaticamente. Respire fundo e reflita sobre a situação antes de dar uma resposta. Esse breve momento de reflexão não só lhe dá tempo para se acalmar, como também permite pensar nas melhores ações possíveis, sem que as emoções dominem o processo de decisão. Esse pequeno passo de fazer uma pausa pode ter um impacto significativo na forma como você interage com os outros e nas decisões que toma. Quando reagimos impulsivamente, geralmente fazemos isso a partir de um lugar de frustração, raiva ou medo, o que pode nublar nosso julgamento. No entanto, ao nos darmos um momento para respirar e pensar, conseguimos afastar nossa mente dessa carga emocional e abordar a situação de forma mais racional e estratégica. O resultado de aplicar essa abordagem será uma mente mais equilibrada e um maior controle sobre nossas reações. Ao praticar esse tipo de pausa consciente, aprenderemos a não nos deixar levar pelas emoções do momento, mas a tomar decisões mais inteligentes e ponderadas. Isso não significa reprimir nossas emoções, mas aprender a gerenciá-las de maneira que não nos controlem. A estratégia aqui é reconhecer a emoção, mas não permitir que ela determine nossas ações sem uma reflexão prévia. À medida que você for praticando essa abordagem, perceberá que se tornará mais calmo e centrado em situações que antes o abalariam. Esse tipo de autocontrole não apenas o ajudará a tomar decisões mais sábias, mas também melhorará seu bem-estar geral. Ao não cair em reações impulsivas, você experimentará menos estresse e frustração, pois não estará constantemente reagindo aos acontecimentos de forma emocional, mas respondendo de maneira mais controlada e calculada. Com o tempo, você desenvolverá uma mentalidade mais estratégica que lhe permitirá avançar na vida com mais clareza e propósito. Cada vez que enfrentar um desafio, em vez de reagir automaticamente, você irá parar e pensar na melhor forma de agir.
Essa é uma habilidade que pode ser treinada e que, com o tempo, se tornará uma parte natural de como você lida com as situações do dia a dia. Ao ser estratégico e não reativo, você não apenas melhorará sua capacidade de tomar decisões, como também se aproximará dos seus objetivos de maneira mais eficaz e menos carregada emocionalmente. Número 3. Ser o mais ignorante na sala para aprender. Muitas vezes nos encontramos em situações em que, seja em uma reunião, em uma conversa ou em um grupo de trabalho, existem pessoas que parecem saber mais do que nós. Pode ser desconfortável, até mesmo humilhante, sentir que não estamos à altura, especialmente quando estamos cercados de especialistas ou pessoas com mais experiência em determinado assunto. Mas aqui está o segredo: esse desconforto é, na verdade, uma oportunidade para o seu crescimento pessoal. Em vez de ver o fato de não saber como algo negativo, você pode transformá-lo em um catalisador para aprender e evoluir. A verdadeira evolução pessoal começa quando temos a coragem de ser o mais ignorante na sala. Esse é um princípio poderoso, pois nos convida a reconhecer nossas limitações e abraçá-las em vez de escondê-las. A humildade para aceitar que existe algo que não sabemos abre as portas para novas ideias, novos aprendizados e novas oportunidades de melhoria. Não se trata de se sentir inferior, mas de reconhecer que sempre há algo a aprender com os outros, não importa o quão experientes ou avançados eles sejam em seu conhecimento. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar e se adaptar, mostra que nossa mente cresce mais rapidamente quando estamos expostos a novos desafios e ideias que nos tiram da zona de conforto. Quando estamos cercados de pessoas mais sábias ou mais experientes, nosso cérebro é forçado a se adaptar, aprender e fazer conexões que antes não considerávamos. Esse processo de adaptação não apenas nos torna mais inteligentes, como também fortalece nossa capacidade de enfrentar desafios e desenvolver novas habilidades. Imagine estar em uma conversa sobre um tema complexo, algo em que você não tem muita experiência. É fácil sentir vontade de ficar em silêncio, ou até mesmo fingir que sabe algo para não se sentir inferior aos outros. No entanto, essa é a oportunidade perfeita para fazer perguntas. Não tenha medo de mostrar sua falta de conhecimento. Na verdade, fazer perguntas é uma das maneiras mais poderosas de aprender. Cada pergunta que você fizer é uma oportunidade de adquirir informações valiosas e expandir sua compreensão. Além disso, ao fazer perguntas, você demonstra que está comprometido com o aprendizado e que valoriza o conhecimento dos outros. Um exercício prático que você pode aplicar imediatamente é ouvir mais do que falar. Muitas vezes estamos tão concentrados no que queremos dizer ou em como podemos demonstrar o que sabemos, que esquecemos de simplesmente ouvir. Pessoas mais experientes têm muito a ensinar, mas só se lhes dermos espaço para compartilhar seus conhecimentos. Ouvir atentamente e fazer perguntas abertas sobre o que dizem permitirá que você absorva uma quantidade enorme de informações que talvez nunca tivesse considerado. No começo pode ser desconfortável, mas esse desconforto é um sinal de que você está desafiando sua mente e expandindo seus horizontes. Ao adotar essa abordagem, o resultado esperado é uma mentalidade mais aberta e sedenta por conhecimento. À medida que você se permite ser muito ignorante de vez em quando, percebe que na verdade está acelerando seu crescimento pessoal. Essa humildade para aprender faz de você uma pessoa mais sábia, mais reflexiva e mais capaz de enfrentar situações desconhecidas com confiança. À medida que pratica esse enfoque em sua vida diária, perceberá que o desconforto de não saber não é algo para se envergonhar, mas algo que o impulsiona a um nível superior de compreensão e habilidade. Esse tipo de mentalidade não apenas o beneficia no âmbito pessoal, como também o torna mais valioso no seu meio. As pessoas tendem a respeitar aqueles que são humildes e dispostos a aprender, pois demonstram um desejo genuíno de melhorar e crescer. Ao reconhecer que há algo que você não sabe, você abre espaço para que os outros compartilhem seu conhecimento e o ajudem a avançar. Em vez de tentar impressionar, você se torna alguém que busca melhorar constantemente, o que o coloca em uma posição de poder real. Número 4. 3 coisas nunca voltam: o tempo, a palavra e a oportunidade.
O tempo, as palavras e as oportunidades são três recursos que, embora lidemos com eles diariamente, são limitados e, uma vez perdidos, não podem ser recuperados. Refletir sobre isso nos dá uma perspectiva mais clara de como estamos utilizando esses recursos tão valiosos e nos ajuda a tomar decisões mais sábias. Todos os dias somos apresentados a inúmeros momentos, conversas e oportunidades, mas a verdade é que nenhum deles retorna. Por isso, devemos ser conscientes de como os utilizamos para garantir que não os estamos desperdiçando em coisas que realmente não importam. O tempo é o recurso mais evidente dos três, pois é o mais finito. À medida que avançamos na vida, a sensação de que o tempo escapa por entre os dedos se intensifica. Cada segundo que passa é um segundo que não podemos recuperar, e isso torna o tempo um recurso que devemos valorizar profundamente. Muitas vezes, nos deixamos levar pela rotina diária e permitimos que o tempo se esgote sem refletir sobre como estamos usando. A psicologia do tempo mostra que, quando somos conscientes da limitação desse recurso, nossa percepção de urgência aumenta, o que por sua vez melhora nossa produtividade. Ao reconhecer que o tempo não é infinito, sentimos uma motivação maior para focar no que realmente importa e tomar decisões mais informadas sobre como usar cada dia. As palavras, assim como o tempo, também são finitas. Cada palavra que sai da nossa boca carrega um peso e um impacto. Seja conversando com alguém próximo, opinando em uma reunião ou simplesmente compartilhando pensamentos nas redes sociais, nossas palavras não podem ser descartadas como se não tivessem consequências. Uma vez dita, uma palavra não pode ser retirada. As palavras têm poder, e esse poder pode ser tanto positivo quanto negativo. Muitas vezes, sem perceber, usamos nossas palavras de forma ineficaz ou até prejudicial. É fácil cair na tentação de falar sem pensar, especialmente quando estamos irritados ou frustrados. No entanto, refletir sobre o que dizemos e estar conscientes do impacto das nossas palavras nos outros é fundamental. As palavras podem construir ou destruir, podem encorajar ou desmotivar, e saber quando falar e o que dizer é essencial para uma vida mais plena. As oportunidades, por fim, são um dos recursos mais fugazes. Frequentemente, as oportunidades surgem em momentos inesperados e, se não as aproveitarmos no momento em que aparecem, podem desaparecer para sempre. Assim como o tempo e as palavras, as oportunidades são limitadas. Não podemos prever exatamente quando uma grande oportunidade surgirá em nosso caminho e, muitas vezes, quando ela aparece, nos sentimos inseguros ou hesitantes. No entanto, as oportunidades são parte integrante da nossa evolução pessoal e profissional. Saber quando assumir riscos e aproveitar as chances que a vida nos oferece é uma habilidade essencial para o progresso. Mas também é importante ter sabedoria para escolher quais oportunidades realmente valem a pena. Nem toda oportunidade deve ser aproveitada e é vital aprender a distinguir entre aquelas que nos levam para um futuro melhor e aquelas que podem nos desviar dos nossos objetivos. Um exercício prático que você pode fazer para garantir que não está desperdiçando esses recursos é reservar um tempo todos os dias para refletir sobre como está utilizando cada um deles. Comece analisando seu uso do tempo. Você está investindo seu tempo em atividades que realmente o aproximam de suas metas ou está se deixando levar por distrações que não agregam valor? Faça uma lista das atividades que mais consomem seu tempo durante o dia e avalie se elas realmente contribuem para o seu bem-estar e progresso. Em seguida, reflita sobre suas palavras. Você está escolhendo suas palavras com cuidado ou está falando de forma impulsiva ou negativa? Pense em como suas palavras afetam os outros e a si mesmo. Por fim, revise as oportunidades que surgiram recentemente. Você tem estado aberto a novas possibilidades? Deixou passar alguma chance que poderia ter o aproximado dos seus objetivos? Reflita sobre essas questões e faça os ajustes necessários.
Número 5. Não se esforce para convencer os outros da sua felicidade. A verdadeira felicidade não precisa ser validada pelos outros. Muitas vezes, caímos na armadilha de querer provar ao mundo que somos felizes, que temos uma vida perfeita ou que alcançamos nossos objetivos. Mas a realidade é que a felicidade genuína não precisa de plateia. Ela é vivida internamente, não exibida nem usada para tentar convencer os outros de sua existência. A busca constante por aprovação externa apenas nos afasta do verdadeiro significado de ser feliz. Muitas vezes, quando compartilhamos nossas conquistas, nossas alegrias ou nossas experiências, não o fazemos porque queremos genuinamente dividir algo, mas porque esperamos que os outros nos validem, nos elogiem ou nos invejem pelo que conseguimos. Porém, se pararmos para pensar, qual é o sentido de nossa felicidade depender do que os outros pensam ou de como reagem a nós? A felicidade que buscamos nas redes sociais, nos elogios ou nos comentários dos outros, é apenas uma validação superficial que nunca satisfaz nossas necessidades mais profundas. A verdadeira satisfação vem quando somos capazes de estar em paz conosco mesmos, independentemente do que os outros pensam ou dizem. A psicologia positiva ensina que pessoas que vivem de maneira autêntica e que não buscam validação externa têm um bem-estar muito maior. Isso acontece porque sua felicidade vem de dentro, de como se sentem consigo mesmas, e não da opinião ou das expectativas alheias. Essas pessoas sentem-se em paz com suas conquistas, suas escolhas e sua vida de forma geral, sem necessidade de aprovação externa. Viver de forma autêntica e não buscar validação nos liberta de um peso emocional desnecessário. Deixamos de nos preocupar se os outros nos consideram bem-sucedidos ou felizes, porque na realidade, essa é uma carga que não precisamos carregar. Um exercício prático para aplicar essa lição é parar de compartilhar suas conquistas apenas para obter aprovação. Quantas vezes já publicamos algo nas redes sociais ou comentamos sobre nossas vitórias apenas para receber um curtir, um elogio ou uma felicitação? Da próxima vez que sentir essa necessidade, pare e reflita sobre a verdadeira razão do seu impulso. Você está compartilhando porque isso te faz feliz ou porque espera ser validado? Em vez de buscar essa validação externa, concentre-se em desfrutar do que conquistou por si mesmo, sem esperar nada em troca. A verdadeira felicidade surge quando conseguimos encontrar paz e satisfação em nossas próprias realizações, sem depender da opinião dos outros. Outro ponto importante é entender que felicidade não é algo que precisa ser exibido. Viver de forma autêntica não significa projetar uma imagem de felicidade perfeita para ser aprovada pelos outros. Significa ser capaz de aceitar tanto os momentos felizes quanto os tristes, sem precisar que ninguém os valide. Se você tiver um dia ruim, está tudo bem não estar bem. Se tiver um dia maravilhoso, também está tudo bem desfrutá-lo em silêncio. Você não precisa provar nada para ninguém. A verdadeira paz chega quando você se permite ser quem realmente é, sem se ajustar às expectativas ou percepções alheias. O resultado esperado ao viver dessa maneira é uma paz interior mais profunda e duradoura. Ao deixar de depender das expectativas externas, você se liberta da pressão constante de ter que atender ao que os outros consideram felicidade. Você se livra da ansiedade e do estresse que vem da tentativa de ser o que os outros esperam que você seja. Em vez disso, você se concentra em ser quem realmente é, aceitando-se como é, sem precisar da validação de ninguém. Número 6. Proteger suas vulnerabilidades. Existe algo crucial que muitas vezes ignoramos ao nos relacionarmos com os outros. Nem todas as nossas emoções ou vulnerabilidades devem ser expostas ao mundo. Às vezes, compartilhar demais, cedo demais, pode nos deixar em uma posição de fragilidade. Não se trata de sermos fechados ou desonestos, mas de sermos estratégicos sobre o que escolhemos compartilhar e com quem. Há uma grande diferença entre ser aberto e ser excessivamente transparente, especialmente quando se trata dos nossos sentimentos e preocupações mais profundas. A vulnerabilidade é uma parte natural do ser humano, mas expô-la sem filtro pode ser uma arma de dois gumes. Revelar nossas fraquezas prematuramente pode ser perigoso, já que nem todas as pessoas são bem-intencionadas. Algumas podem usar nossa vulnerabilidade contra nós, manipular nossas emoções ou até se aproveitar da nossa honestidade. Por isso, é tão importante aprender a
proteger aquelas partes de nós que nos tornam sensíveis, até que tenhamos certeza de que podemos confiar em quem estamos compartilhando nossas emoções. Não se trata de ser distante, mas de ser consciente sobre quando e com quem é apropriado se abrir. A teoria da inteligência emocional sustenta essa abordagem. De acordo com ela, o autocontrole emocional não se resume apenas a gerir nossas reações, mas também a ser seletivo sobre o que escolhemos compartilhar. Manter um certo nível de privacidade emocional não significa esconder nossa autenticidade, mas sim proteger nossa paz interior. A inteligência emocional nos ensina que ter consciência da nossa vulnerabilidade e saber como e quando expô-la é fundamental para manter nossa resiliência. Ao não revelar tudo de imediato, garantimos que não ficaremos expostos a manipulações ou influências externas que poderiam nos prejudicar. Imagine que você está passando por um momento difícil. É completamente normal se sentir vulnerável, mas nesse momento, nem todo mundo precisa saber o que você está vivendo. A chave está em escolher sabiamente a quem abrir as portas das suas emoções. O exercício prático aqui é a autodisciplina emocional. Isso significa praticar o autocontrole sobre o que compartilhamos de nossos sentimentos ou problemas internos. Em vez de nos precipitarmos em contar o que sentimos para qualquer pessoa que cruza o nosso caminho, devemos nos dar o tempo de avaliar se aquela pessoa é confiável e se tem capacidade para lidar com nossa vulnerabilidade com respeito e empatia. Esse exercício não significa reprimir o que sentimos, mas sim ter controle sobre quando, como e com quem vamos compartilhar. A autoconsciência é essencial. Se em algum momento percebermos que alguém não tem a maturidade emocional para lidar com nossa vulnerabilidade ou que suas intenções não são genuínas, é melhor guardar essa informação para nós mesmos. Isso não implica desconfiar de todos, mas sim ser cauteloso e não permitir que outros se aproveitem das nossas fragilidades. À medida que você implementa essa autodisciplina emocional, começará a perceber uma mudança notável no seu bem-estar. O resultado esperado dessa prática é a proteção da sua paz emocional. Ao ser seletivo sobre o que compartilha e com quem você cria um espaço mais seguro para suas emoções. Não se trata de se tornar frio ou distante, mas de aprender a manter seu equilíbrio emocional, mesmo quando cercado por pessoas que podem não ter as melhores intenções. Isso não apenas protege o seu bem-estar, como também fortalece sua resiliência diante de situações difíceis. Além disso, ao escolher cuidadosamente com quem compartilhar suas vulnerabilidades, você também constrói relacionamentos mais autênticos. Quando finalmente decide se abrir com alguém, sabe que essa pessoa é digna da sua confiança e que irá lidar com sua vulnerabilidade com cuidado e respeito. Isso cria um vínculo muito mais forte e significativo, baseado na compreensão mútua, em vez de relações onde nossas emoções são exploradas ou mal interpretadas. Na prática diária, é fundamental lembrar que nossas emoções são valiosas e que nem todas as pessoas estão na posição adequada para recebê-las. Algumas, por falta de empatia ou por outros motivos, podem não saber lidar com nossos sentimentos de forma construtiva. Por isso, é nossa responsabilidade proteger nossa paz interior e garantir que o que compartilhamos seja tratado com o cuidado que merece. Número 7. Saber quando falar e quando ouvir. A verdadeira inteligência não está em quantas palavras você diz, mas em quantas você ouve com atenção. Em nossa sociedade, estamos constantemente rodeados de ruído, e muitas vezes nos deixamos levar pela necessidade de opinar, de preencher os silêncios ou de demonstrar o que sabemos. No entanto, a verdadeira habilidade está em saber quando falar e, ainda mais importante, quando ouvir. Ouvir atentamente não só nos permite compreender melhor os outros, como também nos dá a oportunidade de refletir antes de responder, gerando respostas mais sábias e acertadas. Muitas vezes, durante uma conversa, estamos mais focados no que vamos dizer a seguir do que no que a outra pessoa está realmente comunicando. Isso não apenas diminui a qualidade da comunicação, como também pode prejudicar nossas relações. Quando não ouvimos de forma ativa, deixamos de compreender verdadeiramente o que a outra pessoa sente ou pensa, o que pode gerar mal-entendidos ou fazer com que ela se sinta ignorada ou desvalorizada. A escuta ativa, por outro lado, cria uma base sólida para uma comunicação eficaz e profunda,
pois permite que ambas as partes se sintam ouvidas e compreendidas. A ciência apoia a importância da escuta ativa. Estudos sobre comunicação eficaz mostram que aqueles que praticam a escuta ativa não apenas melhoram seus relacionamentos interpessoais, como também tomam decisões mais informadas e sábias. Ao ouvir verdadeiramente os outros, somos capazes de captar detalhes importantes que passariam despercebidos se estivéssemos apenas esperando a nossa vez de falar. Isso nos permite entender melhor as necessidades, preocupações e emoções dos outros, o que é essencial tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Ouvir ativamente não significa apenas ficar em silêncio enquanto o outro fala. Trata-se de estar completamente presente, de demonstrar interesse genuíno pelo que está sendo dito e de processar a informação antes de responder. Isso exige concentração e paciência, pois implica ir além das palavras superficiais para tentar compreender a mensagem completa, tanto o que é dito como o que é deixado nas entrelinhas, as emoções por trás das frases e as necessidades subjacentes. Esse nível de escuta não apenas aprofunda os relacionamentos, mas também nos dá uma compreensão mais clara do que realmente é necessário em cada situação. Um exercício prático que você pode começar a aplicar imediatamente é o seguinte: antes de falar, tome um momento para ouvir completamente o que o outro tem a dizer. Esse simples gesto de pausar e realmente escutar faz uma diferença enorme na qualidade da conversa. Ao fazer isso, você não apenas demonstra respeito e consideração pelo outro, como também se posiciona para oferecer uma resposta mais reflexiva e útil. Responder apenas quando realmente tiver algo valioso a acrescentar garante que você não está falando apenas para preencher o espaço, mas porque tem algo significativo a dizer. Com o tempo, essa prática vai aprimorar sua capacidade de influenciar os outros. Ouvir atentamente não só melhora nossos relacionamentos, como também nos torna líderes, amigos e colaboradores melhores. Ao compreender melhor as perspectivas alheias, podemos agir de forma mais sábia e tomar decisões mais acertadas. Esse tipo de comunicação profunda permite resolver conflitos com mais eficácia, tomar decisões mais informadas e criar vínculos mais genuínos. À medida que você praticar a escuta ativa, perceberá que as pessoas ao seu redor começarão a se abrir mais. Elas se sentirão ouvidas e compreendidas, o que cria um ambiente de confiança e respeito mútuo. Além disso, ouvir mais e falar menos não significa que você perderá oportunidades de se expressar, significa que você se tornará mais seletivo e eficaz em suas intervenções. Quando finalmente falar, suas palavras terão mais peso e relevância, aumentando o impacto da sua comunicação. Número 8. Não critique o telhado do seu vizinho. Criticar o telhado do vizinho é uma daquelas atitudes que parecem inofensivas, mas que na verdade representam um grande obstáculo para o nosso próprio crescimento. É muito fácil apontar o que os outros estão fazendo de errado, focar nos erros, nas fraquezas e em tudo aquilo que na nossa perspectiva deveria ser diferente. Mas toda vez que investimos nossa energia em julgar ou criticar o que está fora de nós, estamos desperdiçando uma oportunidade inestimável de melhorar aquilo que realmente podemos controlar a nós mesmos. A crítica externa não apenas desvia nossa atenção do nosso próprio progresso, como também gera um estado mental negativo. Em vez de construir, destruímos; em vez de avançar, ficamos presos em comparações inúteis. E o mais perigoso é que muitas vezes nem percebemos o quanto essa tendência nos prejudica. Criticar os outros pode gerar uma sensação momentânea de superioridade, mas a longo prazo nos deixa vazios, desfocados e afastados do nosso verdadeiro propósito. A ciência confirma essa ideia. Pesquisas em psicologia positiva mostram que pessoas que focam na autocompetência, ou seja, em se tornarem melhores versões de si mesmas em vez de se compararem aos outros, experimentam níveis muito mais elevados de bem-estar e satisfação pessoal. Quando concentramos nossa atenção no nosso próprio crescimento, não apenas reduzimos os efeitos negativos da crítica, mas também fortalecemos nossa resiliência, nossa autoestima e nosso senso de propósito.
Não se trata de ignorar o mundo ao nosso redor, mas de priorizar nossa própria evolução em vez de julgar os outros. Toda vez que sentir a tentação de criticar alguém, faça uma pausa e reflita. Pergunte-se: o que estou realmente ganhando ao apontar os defeitos dessa pessoa? Estou usando essa energia para melhorar minha vida ou apenas para alimentar uma sensação ilusória de superioridade? Muitas vezes, a crítica é um mecanismo de defesa para evitar encarar as áreas que precisamos melhorar em nós mesmos. É mais fácil ver o cisco no olho do outro do que reconhecer a trave no nosso próprio. Mas se formos honestos, cada julgamento que fazemos sobre os outros revela algo que ainda precisamos trabalhar em nosso interior. Um exercício prático que você pode aplicar é redirecionar seu foco toda vez que perceber que está julgando alguém. Em vez de se prender aos erros alheios, volte sua atenção para si mesmo. Pergunte-se: o que posso aprender com essa situação? Como posso usar essa energia para melhorar uma habilidade, fortalecer um valor ou corrigir uma atitude em mim? Essa simples mudança de perspectiva transforma completamente a forma como você vê o mundo. Você deixa de ser um espectador crítico e passa a ser um protagonista ativo do seu próprio crescimento. À medida que praticar essa forma de pensar, perceberá mudanças profundas em sua vida. Você começará a se sentir mais em paz consigo mesmo, porque não estará mais preso no ciclo interminável de julgar e comparar. Sua energia mental será liberada para se concentrar no que realmente importa: seus próprios objetivos, seus sonhos, seus valores. Além disso, você se tornará uma pessoa muito mais respeitosa e compreensiva. Ao deixar de criticar o telhado do vizinho, desenvolverá uma empatia mais genuína pelas lutas e trajetórias dos outros, compreendendo que cada um tem seu próprio processo e suas próprias batalhas. O resultado de tudo isso é que você se aproximará muito mais rapidamente do sucesso e do bem-estar que deseja. Enquanto outros perdem tempo e energia com críticas inúteis, você estará crescendo, aprendendo e construindo. Seu foco na melhoria contínua não apenas elevará suas habilidades e seu desempenho, mas também fortalecerá seu caráter, sua autoestima e sua felicidade interna. Essa paz que nasce de não precisar julgar os outros, de saber que você está fazendo o melhor por si mesmo, é um dos maiores presentes que você pode se dar. Número 9. Guarde suas conquistas para si mesmo. Existe uma força silenciosa e poderosa em guardar suas conquistas para si. Em um mundo onde parece quase obrigatório compartilhar cada passo dado, cada meta alcançada, cada pequena vitória, aprender a desfrutar do seu progresso em privado se torna um ato de verdadeira força. Você não precisa da validação dos outros para saber que está avançando. Não precisa de aplausos nem de curtidas para confirmar que está crescendo. Sua verdadeira força reside em seguir em frente em silêncio, em celebrar sua evolução sem depender da aprovação externa. Compartilhar conquistas pode ser tentador. Afinal, queremos que as pessoas ao nosso redor saibam o quanto trabalhamos, o quanto melhoramos, o quanto superamos. Queremos reconhecimento porque somos humanos, e o reconhecimento pode momentaneamente alimentar nossa autoestima. Mas quando nossa satisfação depende da reação dos outros diante dos nossos sucessos, estamos construindo uma felicidade frágil, que pode se quebrar a qualquer momento se a resposta não for a que esperamos. A verdadeira satisfação nasce quando somos capazes de reconhecer nosso próprio esforço e desfrutá-lo sem precisar exibi-lo. A pesquisa em psicologia demonstra que a autoaceitação e a humildade aumentam significativamente a satisfação pessoal e reduzem a ansiedade ligada à necessidade de validação social. Quando você não está constantemente buscando a aprovação alheia, se liberta de um enorme peso. Você não precisa impressionar ninguém, não precisa provar nada, apenas continua avançando por você, pela sua visão, pelo seu propósito. Esse modo de viver traz uma paz interior que nenhum aplauso ou reconhecimento público pode oferecer. Um exercício prático que você pode começar a aplicar é celebrar suas conquistas em silêncio. Cada vez que alcançar uma meta, em vez de correr para publicar ou contar para os outros, pare um momento. Respire fundo e parabenize-se internamente. Saboreie o momento em silêncio.
Agradeça a si mesmo pelo esforço, reconheça sua disciplina, sua constância, sua resiliência. Faça de cada conquista uma celebração íntima, uma afirmação silenciosa de que está no caminho certo. Com o tempo, perceberá que essa celebração privada tem um sabor muito mais profundo e autêntico do que qualquer reconhecimento externo. Também é importante entender que nem todos merecem conhecer seus avanços. Não porque você deva desconfiar de todos, mas porque nem todos saberão valorizar seu esforço como você valoriza. Alguns minimizarão suas conquistas, outros as invejarão, e outros simplesmente não compreenderão a grandeza do que você realizou porque não percorreram o mesmo caminho. Ao guardar suas conquistas para si, você protege sua energia, protege seu processo e mantém o foco no que realmente importa: seu crescimento pessoal. Ao praticar essa discrição consciente, você fortalecerá sua autoestima de uma maneira que nenhuma validação externa seria capaz de proporcionar. Você deixará de depender da aprovação dos outros para se sentir bem consigo mesmo. Não precisará mais de provas externas do seu valor, pois sua própria percepção será suficiente. Isso não apenas lhe trará maior estabilidade emocional, como também lhe permitirá avançar com mais liberdade, sem a pressão de manter uma imagem pública de sucesso ou perfeição. Construir uma vida baseada em conquistas internas significa desenvolver uma relação de confiança profunda consigo mesmo. Significa saber que, mesmo que ninguém mais veja seu progresso, você sabe exatamente o quão longe chegou. E isso é mais que suficiente. Esse modo de viver também o protege das expectativas alheias. Quando você não anuncia cada passo, evita abrir espaço para opiniões, julgamentos ou pressões desnecessárias. Seu caminho se torna mais seu, mais autêntico, mais livre. Com o tempo, você perceberá que as pessoas mais fortes, aquelas que realmente avançam em silêncio, são aquelas que não sentem necessidade de provar nada. Sua segurança vem de dentro, não de fora. Elas celebram suas vitórias na intimidade, conscientes de que a verdadeira recompensa não é o aplauso, mas a evolução pessoal. E é então que você descobre que não há nada mais poderoso do que avançar sem fazer barulho, construir sem precisar de aprovação e crescer sem que o olhar dos outros seja uma condição. Número 10. A diferença entre trabalhar duro e trabalhar de forma inteligente. A diferença entre trabalhar duro e trabalhar de forma inteligente é fundamental para alcançar o sucesso de maneira eficiente. Muitas vezes, a ideia de que quanto mais trabalharmos, melhores serão os resultados nos leva a cair na armadilha do esgotamento constante. No entanto, não se trata de quanto tempo você passa trabalhando, mas de como direciona sua energia e seus esforços. O trabalho inteligente, aquele estrategicamente orientado para resultados, é muito mais eficaz e produtivo do que simplesmente trabalhar mais horas sem um plano claro. Trabalhar duro pode ser útil em determinadas situações, mas não é sustentável a longo prazo. Passar horas intermináveis em frente ao computador ou realizando tarefas físicas sem refletir sobre a forma mais eficiente de executá-las só leva à fadiga, ao estresse e, eventualmente, à frustração. Por outro lado, trabalhar de maneira inteligente consiste em focar no que realmente importa. Trata-se de identificar as tarefas que têm o maior impacto, aquelas que realmente nos aproximam dos nossos objetivos, e dedicar a elas o máximo de atenção e energia. Não se trata apenas de fazer mais, mas de fazer melhor. A teoria do trabalho eficiente apoia essa ideia. Diversos estudos demonstram que, ao focarmos nas tarefas-chave que realmente agregam valor, somos mais produtivos do que se estivéssemos apenas ocupados o tempo todo. Ao priorizar o que realmente importa e eliminar distrações ou tarefas desnecessárias, conseguimos realizar mais em menos tempo. A chave aqui é a concentração, a estratégia e a clareza de objetivos. Trabalhar de forma inteligente não significa fazer tudo perfeitamente, mas sim identificar as atividades mais valiosas e executá-las da forma mais eficaz possível. Um exercício prático para começar a aplicar essa mentalidade é priorizar suas tarefas diárias. Ao iniciar o dia, faça uma lista do que precisa ser feito e avalie quais dessas tarefas têm maior impacto em seus objetivos de longo prazo.
Pergunte-se qual tarefa, se concluída hoje, me aproximará mais do meu objetivo. Dedique sua energia a essas tarefas de alto impacto e evite ser arrastado por atividades que parecem urgentes, mas que não impulsionam seu progresso real. É fácil cair na armadilha de realizar tarefas menores ou menos importantes apenas porque são mais fáceis de completar, mas elas nem sempre são as que nos levam onde realmente queremos chegar. Além disso, aprender com especialistas da sua área é uma excelente forma de trabalhar de maneira mais inteligente. Pessoas que já percorreram o caminho antes de você têm conhecimentos valiosos que podem economizar seu tempo e esforço. Seja buscando conselhos em livros, mentorias, cursos, ou simplesmente observando como outros gerenciam seus projetos, aprender com os melhores pode ajudá-lo a evitar erros comuns e a otimizar seus métodos. Às vezes, investir tempo para aprender uma estratégia mais eficiente é muito mais produtivo do que simplesmente trabalhar mais horas com métodos ultrapassados ou ineficazes. É igualmente importante aprender a otimizar seus métodos de trabalho. Existem ferramentas e técnicas que podem tornar seu trabalho mais rápido e eficiente, desde a automação de tarefas até a melhoria dos seus processos diários. Reserve um tempo para pesquisar e testar novas formas de fazer as coisas. Embora no início possa parecer que você está investindo tempo demais para aprender novas ferramentas ou estratégias, a longo prazo essa dedicação poupará muito mais tempo do que você imaginava. O resultado esperado dessa abordagem é um aumento significativo na sua produtividade. Ao concentrar-se no que realmente gera valor, você conseguirá realizar mais em menos tempo. Isso não apenas permitirá que você alcance seus objetivos mais rapidamente, como também reduzirá o estresse e a fadiga. Quando você trabalha de forma inteligente, avança mais rápido e de maneira mais sustentável. Trabalhar de forma inteligente lhe permite equilibrar esforço e resultado, o que por sua vez melhora seu bem-estar geral. Número 11. O homem sábio evita os extremos. O homem sábio entende que os extremos, embora sedutores, são caminhos que inevitavelmente levam à destruição. Não importa se estamos falando de trabalho, de relacionamentos, de emoções ou até mesmo de cuidado pessoal, todo excesso cobra seu preço. O verdadeiro domínio de si mesmo não está em viver no limite, mas em aprender a sustentar um equilíbrio firme e constante. Quem evita os extremos não apenas preserva sua energia e sua paz interior, mas também se torna uma pessoa muito mais resiliente, serena e eficaz em sua vida diária. Viver em equilíbrio não significa viver sem paixão ou ambição, mas sim saber quando parar, quando avançar e quando simplesmente manter-se no centro, evitando picos emocionais e comportamentos compulsivos. A vida moderna parece nos empurrar constantemente para os extremos, o sucesso absoluto ou o fracasso total, a hiperprodutividade ou a desconexão completa, a euforia ou o desespero. Mas o sábio entende que essas oscilações violentas apenas desgastam a mente, o corpo e o espírito. A verdadeira estabilidade é construída na moderação, no autocontrole, em saber administrar nossas forças de maneira inteligente para que elas não se esgotem antes do tempo. A psicologia do equilíbrio emocional apoia essa visão. Estudos mostram que pessoas que cultivam a moderação em suas vidas tendem a ter uma saúde mental mais sólida, uma maior capacidade de recuperação diante dos desafios e um bem-estar físico superior. O equilíbrio atua como um amortecedor contra o estresse, a ansiedade e a frustração, permitindo-nos navegar pelos altos e baixos da vida sem sermos arrastados violentamente por eles. Não se trata de negar as emoções nem de viver numa neutralidade permanente, mas de aprender a não permitir que as emoções nos dominem a ponto de nos desestabilizar. Um exercício prático que você pode começar a aplicar é identificar em quais áreas da sua vida você tende a cair nos extremos. Você é do tipo que trabalha até a exaustão e depois se sente completamente esgotado, se joga de cabeça em novos relacionamentos ou projetos para depois se decepcionar rapidamente, deixa-se levar por emoções intensas sem conseguir regulá-las. Observe esses padrões. A consciência é o primeiro passo para a mudança. Uma vez que reconhecer essas áreas, comece a buscar o equilíbrio. Se trabalha demais, estabeleça limites de horário e aprenda a desconectar de maneira consciente.
Se exige demais no exercício físico, aprenda a escutar seu corpo e a lhe dar o descanso necessário. Se suas emoções tendem a se intensificar, pratique técnicas de regulação emocional como a respiração consciente ou a meditação. O equilíbrio não se conquista da noite para o dia, é uma prática diária, uma escolha consciente que exige paciência e autocompaixão. Não se trata de ser perfeito, mas de ser consciente. Haverá dias em que você exagerará, e tudo bem, o importante é voltar ao centro repetidas vezes. Com o tempo, essa prática de buscar o equilíbrio se tornará uma segunda natureza, um modo de vida mais leve, mais estável e muito mais satisfatório. O resultado de viver evitando os extremos é uma vida mais sustentável e saudável. Você deixará de sentir que vive numa montanha-russa emocional, onde num dia está no topo e no outro no fundo. Sua energia se manterá mais constante, sua mente mais clara, seu corpo mais forte. Além disso, pessoas que aprendem a viver em equilíbrio são vistas como mais confiáveis e estáveis, o que melhora suas relações pessoais e profissionais. A serenidade que emana de um estado genuíno de equilíbrio é magnética, inspira respeito e transmite uma força tranquila que não precisa ser exibida. Viver em equilíbrio também permitirá que você aproveite mais o caminho. Quando não está obcecado em alcançar um extremo ou em evitar outro, pode focar no presente, no processo, no crescimento constante e silencioso que acontece quando você simplesmente se mantém firme, passo a passo. Você deixa de correr em círculos e começa a avançar de verdade, construindo uma vida que não apenas resiste às tempestades, mas também floresce apesar delas. Se esta mensagem ressoou com você, quero que tome uma atitude agora mesmo. Escreva nos comentários: minha transformação começa agora, com o estoicismo. Faça isso como um lembrete do seu compromisso com a disciplina, a virtude e o crescimento pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Continue firme no seu caminho estoico.